Muitas vezes a pessoa fica desmotivada porque não consegue encontrar um sentido para a sua existência e tem a oportunidade de fazer algo que faça sentido e aí ela se reencontra, aí ela se reconstrói, aí a pessoa deixa de sentir aquele tédio, aquele vazio que a incomodava tanto. É o caso, por exemplo, de Amauri, o personagem principal dessa história. O nome da história é Reconstrução. É o título desse conto, Reconstrução. A rotunda figura do Amauri dobrou a esquina e desapareceu da paisagem tristonha. Fim de tarde de um domingo quente, quieto, sufocante. A rua em que morava era arborizada e plácida. Tanta placidez, no entanto, só aumentava a sua angústia. Tinha o coração sedento, não sabia de quê. Ele se sentia um balão prestes a explodir, pois vivia cheio de nada. Foi para o bar do Eugênio. O uísque duplo Eugênio nem mesmo cumprimentou os amigos que ocupavam mesas à parte. O homem hoje não tá para muita prosa, hein? Disse um deles, o Edmar. O time dele perdeu, observou Kleber. Nada, ele não liga para isso, aliás, não anda bem, tenho notado. O Amauri percebeu o que falavam dele e os encarou com uma expressão amargurada. Ambos ergueram os copos em sua direção. O gesto era um cumprimento mudo, mas também demonstração do respeito para com o silêncio do amigo. Bebeu a primeira dose e pediu a segunda. Sentado numa das banquetas, olhava a todo instante para os outros dois. Queria falar-lhes, mas também queria se calar. Estava entre o silêncio e o grito que forcejava em meio às trevas de sua angústia. Edmar e Kleber queriam puxar assunto, mas se continham, aguardavam a sua iniciativa. Amauri parou de olhar para os amigos e deixou seu pensamento vagar. Olhava a rua, mas não via nada. Não estava mais ali. Revia seus 10 anos de casamento. Relembrava o início do namoro com Brigitte, o noivado, a cerimônia do enlace, depois o nascimento da filha Mariana, agora com 9 anos. Pensava no trabalho e suas aporrinhações, os sonhos profissionais desfeitos muito cedo, as tarefas repetitivas, o desânimo. Desânimo com o trabalho, com o casamento, os gostos de Brigitte tão diferentes dos seus. A falta de graça em casa, ele e a mulher cada vez mais obesos, cheios de tédio. Acabar com tudo não dava por causa da Mariana, tão linda, tão talentosa. Ela mesma tão tristonha em algum canto da casa. Fazia seus trabalhos escolares bocejando sobre os cadernos. Sonolenta, mas perseverante. Queria ser alguém na vida. Guardava uma esperança mal regada pela mãe e pelo próprio Amauri. Sentia-se culpado. Revia os olhos de Mariana, como os vira tantas vezes, fitando-o como alguém que aposta no suposto poder do pai. Esse pai estava ali numa banqueta de bar. Era um zero, um enorme zero, redondo, aliás, como um zero. Inútil. Mais que isso, um peso para o mundo que o suportava. Decidiu quebrar o silêncio, mas era como se falasse para ninguém. Não se dirigia a nenhum dos amigos. Dizia, eu sou menos do que zero. Péssimo empregado, péssimo marido, péssimo pai, pior que zero. Um zero não consome, não dá trabalho a ninguém. Não come, não respira o ar dos outros. Não retribuo ao mundo nem o ar que eu respiro.
Que merda de vida minha. Não faço nada direito, minha mulher tá lá em casa sozinha, coitada, vendo na TV o programa daquele chato. Não encontra nada melhor. Não conseguimos escapar do tédio e eu não ofereço a ela nenhuma opção. Minha filha também está lá num canto, acabrunhada, talvez sem perspectiva. Eu deveria dar a ela perspectiva, mas não. Estou aqui bebendo e com vontade de fazer besteira. Só passa besteira na minha cabeça. O tempo lá fora mudou. Escureceu. Um vento forte agitava árvores e placas de letreiros na rua. Veio a chuva, forte, abundante. Trovoadas e relâmpagos imprimiam rachaduras de fogo nas nuvens densas. Em poucos minutos, o bairro ficou sem energia elétrica. O bar, às escuras, começou a receber água da rua. Quando Eugênio decidiu baixar as portas, o piso já estava alagado. Providenciou velas para iluminar o balcão e as mesas. A água já atingira vários produtos e objetos que estavam no chão. Precisou da ajuda dos fregueses para encher baldes e, assim, diminuir o efeito da tempestade. Amaury, Edmar e Kleber se lançaram ao trabalho. Era preciso debelar a fúria das águas. Entravam pelas frestas das portas e por uma das janelas que estava com defeito, mas eles lutavam sem trégua. Nisso ouviram gritos, pedidos de socorro a certa distância dali. Algumas mulheres se desesperavam. Precisavam correr para acudi-las. A tempestade persistia. Eugênio pegou às pressas uma lanterna e os quatro deixaram o bar na direção dos gritos. Amaury sentiu que a zonzeira provocada pelo uísque havia passado. Estava elétrico, mais vivo que nunca. Correram sob a tempestade, em meio aos sons de placas metálicas sendo derrubadas e dos trovões retumbantes. Havia nas imediações uma vila de casebres precários. Era de lá que vinham os pedidos de socorro. A visibilidade era quase nula, mas à medida que se aproximavam, percebiam os estragos. Árvores tombadas sobre barracões, paredes derrubadas, crianças chorando e mulheres gritando por socorro. Homens se movimentavam empunhando também suas lanternas. Retiravam escombros, tentando encontrar vítimas que gemiam nos cantos das casas destruídas. Eugênio seguia à frente, iluminando o caminho. Amaury era o último da fila, esforçando-se para não se distanciar tanto dos outros. Entraram numa casa de onde vinham os gritos de uma mãe. Não consigo encontrar minha filha, disse ela aos soluços. Ah, ela está aqui, olha só, anunciou Eugênio que, com a luz da lanterna, descobriu o esconderijo da pequena. A menina de 4 anos escondera-se debaixo de uma mesa e ali permanecera emudecida pelo medo. A mãe pensou que ela estivesse morta. A escuridão era total dentro da casa antes da chegada dos 4 homens. Podem socorrer outras pessoas, que eu fico aqui com a mulher e a criança, disse o corpulento Amaury, ainda ofegante. Os outros foram à procura de mais vítimas. A mulher, encolhida perto do fogão, abraçava-se com a filha e não cessava de tremer. Uma parede veio abaixo de repente. Mãe e filha teriam morrido, não fosse o corpanzil do Amaury. Por sorte, ele se posicionara no ponto exato para receber o impacto da grande placa de tijolos. Com seus 160 quilos, ele as abraçou feito um urso e aparou o peso da parede sobre suas costas. A mulher e a criança
não sofreram sequer um arranhão. A tempestade foi substituída por chuva fina. A energia elétrica, contudo, não voltou. Amaury decidiu levar para sua casa a mulher e a criança. Vocês podem passar a noite lá. A Brigitte faz uma sopinha quente para nós. Mas não é trabalho demais, senhor? Trabalho nada. A Mariana, minha filha, vai gostar de conhecer sua menininha. Foram. Amaury vislumbrava ao longe, sob a luz das lanternas, o grande número de casebres derrubados. Via os homens se movimentando, entre eles o Eugênio e os seus dois amigos. Ajudavam as famílias vitimadas pela violência das águas. Vamos ter muito trabalho para construir tudo, pensou Amaury, e seguia feliz. Respirava sem culpa o ar purificado pela tempestade.